Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais casual day, divina e gloriosa, para falar com vocês sobre gratificação e prêmio. Fim de ano chegando e muitas empresas pensam numa forma de incentivo para os seus trabalhadores, né? Ou então de reconhecimento, de dizer assim: olha, você foi legal, você está sendo, né, um destaque, enfim. E aí surge a necessidade de optar como que a empresa vai fazer isso, em forma de gratificação ou em forma de prêmio. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Os dois são uma liberalidade, os dois são uma forma bacana de motivar, de incentivar, de trazer, né, aquele trabalhador para a filosofia da empresa, mas são institutos diferentes. Então vamos lá. A gratificação, ela geralmente está ligada ao à própria função do trabalhador, ou então ligada a questões de tempo de serviço, ou seja, aquele trabalho regular do trabalhador. Inclusive, a gratificação pode estar prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Certo? Então, o que, que é isso? Aquele empregado que é assíduo, gratificação por uma responsabilidade maior na função, gratificação pelo tempo de serviço, né? São alguns exemplos. A gratificação pode ser paga de forma habitual ou esporádica. Normalmente, a gratificação é habitual, né? Enquanto o empregado está lá no exercício daquela função, enquanto o empregado está lá com aquela responsabilidade, uma atribuição maior, certo? Dentro daquela função. A gratificação, ela integra o salário, ela tem natureza salarial. Isso significa que tem as incidências tributárias e também a integração fundo de garantia, 13º, férias, integra o salário. Então, de uma certa forma, ela onera mais a folha de pagamento. E ela pode ser concedida só a um trabalhador ou a um grupo de trabalhador ou a uma equipe, certo? Então, a gratificação, muito embora ela mostre um destaque para aquele trabalhador, ela é concedida dentro de uma situação mais regular de trabalho. O prêmio, ele já é diferente. O prêmio, ele é aquele incentivo ligado a um desempenho excepcional do trabalhador ou de uma equipe de vendas, por exemplo, que extrapolou a meta daquele mês. Então, naquele mês ganha um prêmio. Aquele trabalhador que ele foi além das atribuições normais dele, ele realmente teve um destaque, ele teve uma ideia genial dentro da empresa para uma solução de um problema, por exemplo. Normalmente, o prêmio é concedido de forma esporádica. Ele está ligado a um determinado evento, né, que causou aquela excepcionalidade, aquele destaque daquele empregado ou daquela equipe. Mas o prêmio também pode ser pago de forma habitual, tá? A legislação prevê isso. E o prêmio não tem natureza salarial. O que isso significa? Que ele não integra o salário para efeitos de 13º, férias, fundo de garantia e não tem as incidências tributárias do INSS, por exemplo. Então, por isso que é importante saber o que está sendo concedido ao trabalhador, se é gratificação ou se é prêmio, porque isso vai ter um impacto na folha de pagamento para o lado do empregador, certo? O prêmio também pode ser concedido individualmente ou por equipe, ou para a empresa inteira. De repente, a empresa, num conjunto, naquele ano, conseguiu superar os lucros, né, da empresa, por exemplo, como um todo, né? Mas é importante essa diferenciação porque o empregador vai ter um impacto ou não na folha de pagamento, conforme ele gratifica ou conforme ele premia aquele empregado ou aquela equipe. E também pode ter um impacto futuro em reclamação trabalhista, porque se de repente é concedido um prêmio
que quer disfarçar, na verdade, uma gratificação, o trabalhador ele tem o direito às integrações, ele tem direito ao INSS, ao Fundo de Garantia. Então, o prêmio ele não pode ser utilizado como um disfarce para a gratificação. Precisa ser bem definido o que é a gratificação e o que é o prêmio. É importante olhar a convenção coletiva, porque muitas vezes lá estão especificados determinados tipos de gratificações que são concedidas àquela categoria ou prêmios, tá ok? Mas o que é importante? O que é a grande diferença? É a natureza salarial, é a questão da gratificação ser ligada à função, tempo de serviço, por exemplo, e a questão do prêmio ser ligado à excepcionalidade, aquele destaque, ao desempenho individual ou da equipe realmente que vai além do que é o trabalho regular, tá certo? Gostou? Compartilha, comenta. Quer saber de algum outro assunto? Pede pra gente que a gente tenta trazer aqui para o perfil. Até a próxima!